Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 13 de novembro, agora na Espanha, 21 horas e 15 minutos, no Brasil, 17h15 da tarde. Gente, essa semana se encerra como uma daquelas semanas que, se a gente pudesse escrever uma história de ficção, ela não superaria a realidade, que, como só ia acontecer, supera a mais fértil de qualquer imaginação. Gente, a gente está concluindo esse candle semanal aqui no Heikin Nash com um martelo. Pode ser o fundo? Pode ser o fundo. Só que os ecos e as ondas de choque decorrentes do colapso da FTX, que nitidamente está impondo um período de rescaldo a boa parte das altcoins, ainda serão sentidos. Eu vou reportar já já para vocês. A BlockFi suspendeu os saques. Duas corretoras agora, no fim da tarde desse domingo em Hong Kong, a AAX e a BitCoke também suspenderam os saques. E vocês vão se lembrar desse vídeo, já que durante a semana, muitos fundos, CeFis e DeFis também vão reportar grandes prejuízos, porque o tombo da FTX vai ter um efeito dominó com certeza. Então, por isso que eu estou reportando que isso aqui pode sim acabar se desdobrando num fundo duplo para essa mega agulhada aqui do dia 9 e 10 de novembro. Eventualmente isso aqui pode se desdobrar num W, né? E se realmente a gente está num rescaldo de sedimentação, isso aqui sim também pode acabar se transformando numa correção em V, devolvendo a BTC para aquela acumulação que ela estava protagonizando de forma até interessante já. Com certeza essa queda do DXY teria sido surfada pela BTC se a gente não tivesse tido o infortúnio do colapso da FTX. Mas vamos ver como vai entrar, como serão as notícias a partir de segunda-feira, porque com certeza CeFis e DeFis serão afetadas pelo crash da FTX. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente não revogou aqui a lower da grande banda do mês 6 de 22, então por enquanto permanece plenamente vigente o engolfamento dessa banda do mês 11 de novembro que a gente está desenhando pela grande banda do mês 6, permanecendo o padrão de fundo que levou a BTC também para o all-time high em 69 mil. O martelinho no semanal permanece vigente, fazendo um repeteco com o martelinho do evento pandêmico. Então, se não houver um fundo duplo, segue no game aqui plenamente vigente o martelo de fundo. No intraday, a BTC foi absolutamente didática. Lambia lower, voltava para VWAP. Eu ofertei os sinais aqui. 4 sinais fecharam rapidamente, porque ela buscou logo em seguida a VWAP, os assinantes com lucro no bolso. E na seara fática só se fala em FTX. A FTX está sob investigação criminal nas Bahamas. O Sam Bankman-Fried e o seu cofundador Gary Wang, eles estão sob monitoramento nas Bahamas, já que os investigadores estão reunindo elementos para pedir a detenção dos mesmos. Eles estavam com um objetivo de ir para Dubai, só que as autoridades de Bahamas disseram que das Bahamas eles não saem para Dubai. E os americanos também reportaram que existe um tratado de assistência jurídica mútua firmado em fevereiro desse ano, em que se eles desembarcarem em Dubai, eles são imediatamente deportados para os Estados Unidos. Parece que a Caroline Ellison, a CEO da Alameda Research, que era o braço de investimentos da FTX, que na verdade usava os recursos dos clientes da FTX para investir num monte de encrenca, parece que ela está em Hong Kong. Ela sim pode chegar em Dubai, mas se ela aportar no aeroporto de Dubai, ela também é deportada de volta para os Estados Unidos. O cerco está se fechando contra a turminha da FTX e agora a BlockFi suspendeu os saques. É o primeiro grande efeito dominó desse crash. Aliada à BlockFi tem duas exchanges de Hong Kong, a AAX e BitCoke, que também suspenderam os saques. E na seara geopolítica e finanças internacionais, está concluído. Os democratas assumiram o Senado norte-americano com 50 cadeiras.
os republicanos ficaram com 49 e a Câmara Federal ficou com os republicanos com 211 cadeiras. Ainda não acabou a apuração, mas já está pontificado os republicanos na Câmara Federal. Na capa aqui da Bloomberg, grandes investidores estão desistindo do mercado cripto, já que esse colapso da FTX foi meio que uma pá de cal. O CZ estava comentando sobre isso. Com certeza o mundo cripto agora vai entrar numa fase de amadurecimento. É necessário uma pavimentação regulamentar, um marco legal para que os institucionais voltem com força. Segundo o CZ, o dono da Binance, nós retrocedemos alguns anos sim, mas segundo ele, isso vai forçar uma regulamentação sólida que vai sim pavimentar o terreno para uma pernada impulsiva muito ampla. Já tentaram matar o mundo cripto diversas vezes. Eu tô até com um tweet aqui muito interessante do Satoshi Staker, em que ele dá conta aqui de um resumo de tudo que aconteceu em termos de crash recentes e também mais longevos. O crash da Luno ST, que com certeza foi o mais bizarro de todos os crashes. O hackeamento contra Ronin, que analistas dão conta de que teria sido ultimado pelo grupo Lazarus, financiado pela Coreia do Norte, de 625 milhões de dólares. A Three Arrow Capital, que também foi um baque. O Bankman-Fried tentou salvar a Three Arrow Capital com o dinheiro dos clientes da FTX. O colapso da Wonderland, mas não foi muita. Essa aqui não foi muito prejuízo, foi algo em torno de 5 a 10 milhões de dólares. A Celsius Network e vai chegando até a MTGOX. O fato, gente, é que esse crash da FTX não foi o primeiro e não vai ser o último. Eu pontifico aqui no canal sempre: a autocustódia é um imperativo de quem quer operar no mundo cripto. Eu só deixo na corretora aquilo que eu vou fazer, aquilo que vai ser objeto de trade, o recurso necessário para eu fazer o trade do dia a dia. O grosso, 99% do meu patrimônio cripto está alocado em wallets autocustodiados. A máxima norte-americana, Know Your Keys, Know Your Coins, ela é absolutamente verdadeira. Se as chaves privadas não são suas, os criptoativos não são seus. Quem quiser saber tudo sobre autocustódia, como configurar um Nano Ledger, como configurar um Atomic Wallet, como fazer stake de AVAX na rede Avalanche, de Polkadot no ecossistema Polkadot, na blockchain, o mesmo para Kusama, é só assinar o Clube Ouro. A gente presta assistência personalizada e vocês com total segurança serão os próprios detentores das private keys que dão acesso aos seus criptoativos. Isso vai forçar um mega amadurecimento do mundo cripto como um todo. E agora, gente, voltando à seara geopolítica internacional, dezenas de americanos estão sendo impedidos de deixar a China. Tem casos dramáticos. Um californiano que tentou sair da China agora há pouco tempo foi impedido pela polícia e já são dezenas e dezenas de casos. Isso sim pode aumentar ainda mais as tensões geopolíticas que já não são pequenas, já que o inverno vai se aproximando, essa guerra na Ucrânia não termina, o mundo cripto está sofrendo os efeitos e as ondas de choque dessa hecatombe que foi o colapso da FTX. Na minha leitura, se a gente não fez o fundo, isso aqui com certeza pode dar aso a um fundo duplo, mas é esse patamar que a gente alcançou entre 15 e 16 mil dólares, que sim é o fundo. Na minha leitura, isso aqui tá mais para um período de rescaldo que a gente vai iniciar. Se a gente olhar o gráfico da MM200 no semanal, a gente percebe que essa média móvel de 200 períodos, ela segue embicada para cima. Aqui agora eu estou no gráfico semanal da BTC, no Heikin Nash. Vocês vejam que nesse momento a média móvel de 200 períodos está em 23.860. A partir de segunda-feira agora, ela vai estar um pouquinho acima, porque a MM200 segue subindo e pela primeira vez na história a BTC
tá desenhando candles para baixo da MM200, como está acontecendo aqui. É possível que a gente se estenda em termos de longevidade mais um pouquinho para baixo da MM200, já que o impacto da FTX ainda vai entrar num período de terminar o período de rescaldo e seguir um período de consolidação. Pode ser que isso aqui fique mais algumas semanas para baixo, mas vocês vejam que a gente não vai ficar muito tempo longe da MM200, que segue subindo. Agora, a partir de segunda-feira, ela vai ficar um pouquinho acima de 23.860. Deve ficar próximo de 24 mil dólares. E ela exerce uma natural força gravitacional para sugar a BTC em direção a ela. A MM200, que desde que foi plotada, quando surgiram 200 candles no semanal, então o gráfico mais antigo BTC-USD aqui na TradingView, que é o da Bitstamp, ó, quando formou 200 candles, ó, a média móvel surgiu. E aí, desde que ela surgiu, ela sempre esteve e está apontada para cima, e é muitíssimo provável que a gente não vai ficar tanto tempo assim abaixo dela. Como ela foi um suporte brutal, ela vai significar uma resistência brutal. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã com a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.